Oi, gente. O vídeo de hoje é sobre o fato de que a mídia internacional, New York Times, o maior jornal do mundo, e The Guardian e outras publicações estão batendo forte em Bolsonaro. E eu vou aqui explicar o motivo central que essas publicações estão criticando Bolsonaro. E não é para proteger os índios, não. O motivo deles é um outro, e ele, de certa forma, você pode compreender um pouco também por um vídeo que o pessoal do Meteoro, que tem um canal aqui no YouTube muito bom, meio que já abordaram, mas eu vou ligar os pontos mais claramente, digamos assim, não é? Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos com especialistas e toda sexta-feira no Filosofia Popular falo de filmes, jogos, séries, quadrinhos e muito mais do ponto de vista político e filosófico. Bem, qual é a motivação principal dessas publicações em criticar o governo Bolsonaro, especialmente na questão da demarcação de terras indígenas? À primeira vista, algumas pessoas podem imaginar que é uma questão de proteção de direitos humanos, ou talvez seja uma preocupação com as populações originárias, algo assim. Mas não. O motivo é ambiental. A demarcação de terras indígenas foi uma das principais formas que se encontrou para proteger a Amazônia do desmatamento. Toda vez que você demarcava uma terra, você criava uma proteção legal para que aquela terra não fosse alvo de desmatamento. E isso impediu, em muitos casos, o avanço do desmatamento na região da Amazônia. A Amazônia é, sem sombra de dúvidas, uma das principais proteções que nós temos para o agravamento do aquecimento global. Sem a Amazônia, ou com um processo de desmatamento muito acelerado, os efeitos do aquecimento global tendem a ser muito piores. E essas publicações basicamente estão preocupadas com isso, com o futuro da humanidade, do planeta e tal. E elas criticam outros aspectos do governo Bolsonaro, mas não é porque elas sejam especialmente de esquerda. E vou dar o exemplo do New York Times. Hoje, nos Estados Unidos, sem sombra de dúvida, o grupo mais à esquerda que tem nos Estados Unidos é o grupo dos progressistas liderados por Bernie Sanders, que tem também Alexandria Ocasio-Cortez, tem Barbara Lee, tem a Elizabeth Warren. Eles são diferentes entre si. Tem a Rashid Tlaib e muitas outras pessoas do grupo dos progressistas. O New York Times, nessas últimas 2 semanas, teve matérias para atacar Bernie Sanders, para atacar outras pessoas do campo progressista e para tirar o crédito dessas pessoas. Então, se fosse uma publicação de esquerda, que é isso que os Minions vão dizer aí nos comentários, e que eu estou destruindo completamente agora, porque basta conhecer o histórico recente do New York Times para perceber que chamar o New York Times de uma publicação de esquerda ou de extrema esquerda é uma grande bobagem. O New York Times fez esses ataques, apresentando quem? O establishment democrata. Era o establishment democrata que eles estavam defendendo, não os verdadeiramente de esquerda progressistas. Pessoas realmente mais de esquerda dentro dos Estados Unidos. Então, o New York Times não tem uma agenda, por exemplo, de garantia de direitos sociais. O New York Times não tem uma agenda de defender sistemas de tributação mais justos e tal. Agora, o New York Times tem uma agenda ligada a um certo tipo de ambientalismo, que é o, digamos assim, aprovado pelas principais organizações do mundo, como a NASA, a ONU e tudo mais, por uma questão de autossobrevivência, por reconhecer que essa é uma ameaça à espécie humana e que algo precisa ser feito. E isso não é uma questão de esquerda. Achar que isso é uma questão de esquerda é achar que a humanidade, querer que a humanidade sobreviva é uma coisa que tem um lado na política, que seria de esquerda isso. A gente chegou num ponto tão louco em relação à questão ambiental que muita gente aqui no Brasil está escutando Olavo de Carvalho sobre ambientalismo. E Olavo de Carvalho indicou ministros que dizem que aquecimento global é uma trama marxista, quer dizer, o caso do ministro das Relações Exteriores. Gente, e lá nos Estados Unidos, situação muito complicada também com Trump, que saiu do Acordo de Paris.
Gente, não é só a NASA e a ONU, são quase todos os climatologistas do mundo e os trabalhos publicados, mais de 98% de todos os trabalhos publicados. O David Peckman fez uma vez uma compilação, dá 99% na verdade, dos trabalhos publicados no mundo, em todo o planeta, indicam, e aí é teses, artigos científicos publicados nas principais revistas espalhadas pelo globo, que o aquecimento global é uma preocupação real, imediata, e que nós devemos fazer algo sobre isso. E os governos do Brasil e dos Estados Unidos estão ignorando. Então é lógico que a mídia internacional iria reagir em relação a isso. Agora, eu gostaria de lembrar a vocês uma pessoa que já é falecida e que eu nem sempre concordava com as ideias, mas que para mim diz, assim, sintetiza qual deveria ser a nossa posição em relação a isso. E ele disse isso há uns 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, tem bastante tempo, que é o Christopher Hitchens, jornalista, que, como eu disse, eu não concordo com tudo que ele escreveu, eu tenho críticas, tenho elogios. Ele foi uma pessoa que era um grande leitor, como eu, do George Orwell, então nós temos essa semelhança, mas temos muitas diferenças em relação a posicionamentos políticos e tal, em algumas questões. Mas o Christopher Hitchens, quando foi questionado sobre mudança climática e aquecimento global, ele disse o seguinte, quando as pessoas disseram assim, mas tem dúvidas e tal, ele disse assim, olha, se fosse uma questão de 50% a 50%, que não é, porque a maioria dos cientistas dizem que há, mas mesmo que fosse, mesmo que houvesse dúvida, nós deveríamos fazer tudo que fosse necessário para minimizar, acreditando que é real. Porque simplesmente nós não teríamos como pagar caso não fosse. Então é uma aposta que a gente não deve nunca querer pagar para ver. Quando 99% dos trabalhos científicos do mundo, a NASA, o painel da ONU, todos indicam que isso está acontecendo, eu diria, eu retomaria Hitchens quando o povo diz, mas tem dúvida naquele, tem aquele cara que disse aquilo, financiado pela indústria de combustíveis fósseis, mas enfim, eu retomaria Hitchens e dizer, mesmo que haja dúvida, só teremos benefícios em fazer uma transição para energias renováveis, é mais barato, a energia solar tem benefícios extraordinários, nós temos que fazer essa transição, inclusive para não financiar terrorismo, porque muitos dos terroristas são financiados por dinheiro do petróleo, então nós resolvemos energias renováveis, não financiar terrorismo, mexemos com o aquecimento global e minimizamos impactos sobre o meio ambiente. Quer dizer, o Green New Deal, que é o que o Bernie Sanders e a Alexandria Ocasio-Cortez estão propondo lá nos Estados Unidos, que é um novo um New Deal, né? Agora usando a questão da indústria verde, da indústria de tecnologias renováveis, isso daí, eu já previa, já lá atrás, que isso daí seria o que salvaria, em boa medida, o capitalismo. O capitalismo que está em crise, e o mundo está entrando em crise junto com ele, do ponto de vista ambiental, para salvar, do ponto de vista econômico, provavelmente a indústria verde é a nova grande potência de geração de riqueza e criação de riqueza. Porque ela seria uma indústria emergente e teria todo o potencial de revolucionar. Só que o Brasil, infelizmente, faz parte do bloco de países que está indo na contramão da história, que está indo na contramão do que é necessário fazer para não só o planeta sobreviver, o planeta nem tanto, mas nós seres humanos, né? Se a gente fizer muita bobagem, nós vamos embora. Daqui a alguns centenas de anos, ou se tivermos sorte, talvez alguns milhares de anos, a gente vai embora, a gente deixa de existir. Mas o planeta provavelmente vai continuar. Então, se nós quisermos continuar, e se nós quisermos uma nova fonte de geração de riqueza, esse é o caminho. É um caminho mais fantástico que nós temos à nossa disposição e cuja tecnologia tem barateado enormemente. Eu, inclusive, que sou síndico aqui do meu prédio, já estou propondo que o prédio adote painéis solares e nós vamos converter de 50% a 60% da energia
do prédio para energia solar. E meu projeto é em 2 anos a gente ser 100% energia solar. Isso é o que eu vou fazer por aqui, né? E proponho e defendo que vocês expandam em outros lugares. Mas enfim, gente, é muito preocupante e está claro para mim que a mídia internacional, as últimas reportagens que eu li não me deixam nenhuma dúvida, a mídia internacional está batendo em Bolsonaro porque tem muito medo da expansão do agronegócio via desmatamento em terras anteriormente demarcadas para os indígenas e com isso uma destruição da Amazônia e uma aceleração do processo de aquecimento global e com isso impactos muito grandes para eles. Então eles estão olhando um impacto global, um impacto mundial dessa questão, não é? Enfim, vamos agora aguardar os próximos capítulos, mas nesse particular eu temo muito pelo futuro do Brasil e do planeta. Eu recomendo que vocês deem uma olhadinha no último vídeo do canal Meteoro, que eles abordaram um pouco essa questão e deve ser uma questão realmente que vai ser central da crítica que a resistência, como muitos chamam, e vai fazer nos próximos anos, não é? Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.